Sabe uma coisa que a gente faz o tempo todo sem nem se dar conta? A gente usa códigos secretos. É isso mesmo. E hoje a gente vai decifrar um desses códigos. Com base no material do Alexandre Leal e na abordagem dele, a hermenêutica estrutural cognitiva, vamos mergulhar numa ideia fascinante. Como, desde sempre, a humanidade usou o mundo aqui fora para mapear tudo o que acontece aqui dentro. É uma verdadeira viagem pela linguagem da nossa alma. E para começar, vamos olhar para algo super comum, a nossa própria língua. A gente acha que fala de um jeito super direto, né? Literal. Mas a verdade é que o nosso dia a dia é recheado de metáforas. A gente pega imagens concretas do mundo físico mesmo para descrever sentimentos, ideias, coisas que são, na verdade, totalmente abstratas. É um código que a gente usa no automático. Para a gente ter uma noção do tamanho do desafio, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa num historiador lá no ano de 4026, daqui a 2000 anos. Ele encontra um trecho de uma conversa nossa de hoje. Sem o nosso contexto, sem a nossa cultura, o que ele pensaria ao ler a seguinte frase? Olha, para o nosso historiador do futuro, a interpretação literal seria, no mínimo, assustadora. Ele ia imaginar uma pessoa com uma hemorragia ocular que, em seguida, começa a agredir um animal. Uma cena completamente bizarra. Mas nós, que temos a chave do código, sabemos o que isso quer dizer, que o sujeito ficou com muita raiva e foi embora rapidinho. E o mais doido é que a gente faz isso o tempo todo. E não é um caso isolado, não. Pensa aí, quando uma ideia finalmente faz sentido, a gente fala que a ficha caiu. Para descrever aquele cansaço mental, a gente diz que está zoado. A gente chama alguém que não entende as coisas de anta e fala que a cerveja está trincando de gelada. Reparou? Em todos os casos, a gente está usando o mundo físico para nomear o que é abstrato, o que está aqui dentro. E aqui está a grande virada de chave. O mundo externo se torna um vocabulário do nosso universo interno. Montanhas, rios, animais, objetos, tudo isso vira palavra para descrever o que a gente sente e pensa. A linguagem humana não nasceu literal, ela nasceu poética, simbólica. Agora, vamos voltar para o nosso historiador do futuro. Se nós, que usamos esse código todos os dias, mal notamos que ele existe, imagina o que acontece quando o tempo passa e essa chave de leitura se perde por completo. Sem o nosso código cultural, a conclusão dele seria até lógica, mas completamente errada. Ele ia escrever em livros de história sobre os rituais bizarros de raiva do século XXI, onde as pessoas sangravam pelos olhos e atacavam mulas. Uma visão totalmente distorcida que nasceu de uma simples leitura literal. E aqui a gente chega no coração da questão. O problema nunca foi o texto. O problema é a perda da chave para decifrar esse texto. E é exatamente esse o erro que a gente comete quando pega textos sagrados, textos antigos, como a Bíblia, e tenta ler como se fosse uma notícia de jornal de hoje. Então, vamos aplicar essa mesma lente aos povos da antiguidade. Hoje a gente tem um vocabulário todo sofisticado para a psicologia, né? Falamos de ego, inconsciente, trauma. Mas e eles? Como eles falavam sobre ansiedade, sobre conflitos internos, sobre as grandes viradas da vida, sem ter essas palavras? Eles faziam exatamente o que a gente faz, usavam o mundo lá fora. Um conflito interno profundo era descrito como lutar com Deus. Um colapso emocional, uma depressão, era ser engolido por um grande peixe. E uma crise existencial, bom, aí era o mundo mergulhando no caos. É nesse universo de símbolos que textos como a Bíblia nasceram. Ela não é um livro de história ou de ciências no sentido que a gente entende hoje. É muito mais útil pensar nela como uma grande arquitetura da experiência humana. Um mapa, onde cada história, cada personagem, cada lugar, na verdade, aponta para uma verdade sobre nós mesmos. Certo. Então, como é que a gente lê esse mapa da alma? Vamos decodificar alguns dos símbolos mais importantes para a gente pegar a lógica por trás dessa linguagem universal. Quando um texto antigo fala de animais, quase nunca é sobre zoologia. A serpente, por exemplo, não é um réptil. É o símbolo daquele desejo, daquela tentação que fica sussurrando na nossa mente. O leão representa a nossa força bruta, a nossa raiva, a nossa agressividade. E a ovelha, a nossa vulnerabilidade, a nossa necessidade de um guia. A mesma coisa acontece com a geografia, que vira um mapa da mente. O deserto não é um lugar físico, mas um estado de crise, de vazio, aquele momento em que as velhas certezas morrem. O Egito simboliza uma mentalidade de escravidão, um sistema de crenças rígido, do qual é difícil sair. E a Terra Prometida é o nosso objetivo, um estado de equilíbrio, de plenitude interior. O faraó, por exemplo, ele é muito mais do que um rei.
Ele é o arquétipo do ego endurecido, inflado, aquela parte nossa que se recusa a mudar de ideia. Por isso que o texto diz que o coração dele endureceu. Isso não é um diagnóstico médico, né? É uma descrição simplesmente genial da rigidez psicológica. E o mais fascinante de tudo é que a gente consegue traçar um paralelo direto com a neurociência de hoje. Aquilo que os antigos chamavam de animais, mar e trevas, ou seja, as forças do instinto, da emoção, corresponde ao que hoje a gente chama de sistema límbico. E o que eles simbolizavam como reis, terra firme e luz, a ordem, a razão, a consciência, é o nosso córtex pré-frontal. Incrível, né? Então, boa parte daquele conflito que a gente vê entre ciência e religião vem, na verdade, de um erro de leitura. A gente está tentando usar um mapa da alma para navegar no mundo físico. É como abrir um livro de poesias procurando uma receita de bolo. A ferramenta está errada para o trabalho. E é por isso que perguntas como: mas como uma cobra falou? Ou como alguém sobreviveu dentro de um peixe? Elas perdem totalmente o ponto. É a mesma coisa que o nosso historiador do futuro perguntando sobre a fisiologia do sangue nos olhos. A gente está fazendo uma pergunta literal para um texto que é, por natureza, simbólico. E isso nos leva a uma verdade muito poderosa. Quando se perde o símbolo, nasce o absurdo. Quando se recupera o símbolo, nasce o sentido. No momento em que a gente resgata essa chave de leitura, aquelas histórias antigas deixam de ser contos de fadas bizarros e se transformam em espelhos profundos da nossa própria mente. A Bíblia não foi escrita para competir com o telescópio James Webb na explicação das galáxias. A função dela é outra. Ela é uma ferramenta para a gente entender o universo que existe aqui dentro, o medo, o desejo, o conflito e a nossa eterna busca por transformação. Talvez o grande equívoco do nosso tempo seja essa obsessão pelo literal, essa crença de que só o que pode ser medido e pesado é real. Mas a verdade da experiência humana é contada de outra forma. A gente sonha em símbolos, a gente se apaixona com histórias e a gente dá sentido à vida através de metáforas. Isso muda completamente o tipo de pergunta que a gente deveria fazer para esses textos. A questão mais importante, aquela que realmente importa para a nossa vida, talvez, nunca tenha sido: isso de fato aconteceu do lado de fora? Mas sim, o que essa história revela sobre o que acontece aqui dentro? Porque, no final das contas, essa sempre foi a função da linguagem simbólica: usar o universo inteiro como um grande espelho para nossa alma.